If you don't wanna see me dancing with somebody, don't show up, don't come out. E aí, sejam todos bem-vindos à aula de língua inglesa. Ok? Tchau! Hello everyone and welcome to our English class. Olá a todos, sejam bem-vindos à aula de língua inglesa, certo? E hoje nós iremos ter novidades aí, ok? Com o assunto. Nós iremos estudar sobre clima, weather, ok? Então, caso vocês ainda não estejam com o livro, então dê uma pausa aí, vai pegar rapidinho e a gente vai continuar aqui, ok? Pessoal, então olha só, nós vamos falar um pouquinho what's the weather look like today. Então, como o clima está hoje, se ele está agradável, se não está, se está quente, se está frio. Então, olha só, nós temos um pequeno texto, certo? No começo, aí na página 331, falando sobre snowball. Eu acho que vocês já ouviram falar de snowball, que é uma bola de neve, não é isso? Então, vocês têm um pequeno poema aí, e traz o gênero textual poema, certo? Que é uma escrita, né, uma parte no qual as palavras são escolhidas cuidadosamente, certo? Então, às vezes elas podem rimar, às vezes não. É algo um pouco... quando você escutar algo poético, geralmente é isso, certo? É uma coisa bonita, que tem uma rima particular, certo? Então, nós temos um poema. E na primeira questão, nós temos para vocês relacionar a imagem com a escrita. Então nós temos pets, pillows, sleep, snowball. Ok? Number 2. What season is the poem about? Então qual a estação do ano que o poema se refere? Terceiro. Choose 3 for true. T for true, quer dizer, or F for false. Então escolha T para verdadeiro e F para falso. Então você vai ler o poema e responder as questões da página 331, certinho? Olha só, agora aqui na página 332 nós começamos a falar sobre the weather, que significa tempo, certo? Que é o seguinte, não tempo de time, obviamente. Weather é tempo de clima, certinho? Então olha só, o que nós temos aqui. Watching the weather helps everyone know what to wear, where to live and what food they can grow. Então, observar o tempo ajuda todo mundo a saber o que vestir, onde morar e qual comida vai poder crescer naquela localidade, certo? E quais os tipos de clima que nós temos, certo? Os tempos aí que nós temos. Cloudy, que é quando algo está, certo, com muita nuvem, que está cheio de nuvens. Partly cloudy é quando está mais ou menos com nuvem no céu. Fog é quando tem algo com muita neblina, fog. Rainy, chuvoso. Sunny, ensolarado. Windy é quando está ventando, ok? Snowy, nevando. Stormy, é uma tempestade muito forte, certo? Nós temos aqui, vocês podem dar uma pesquisada nessa variedade de vocabulários, né, falando um pouquinho sobre palavras acerca de the weather, que é o clima. Por exemplo, lightning, que é o relâmpago, ok? Nós temos thunder, que é o trovão. Nós temos tornado, que é o tornado. Eita, valeu. Então olha só, agora eu vou passar um videozinho bem massa pra vocês, certo? Os meus neném. Então vamos assistir um vídeo aí bem interessante, bem massa. Vocês podem cantar junto, podem acompanhar. Chama o papai, a mamãe, ok? Então assista esse vídeo bem massa e a gente volta já, ok? How's the weather? How's the weather? How's the weather today? It is sunny, it is rainy, it is windy, it is cloudy. It's a beautiful day.
is cloudy. It's a beautiful day. How's the weather? How's the weather? How's the weather today? It is hot, it is cold, it is stormy, it is snowy. It's a beautiful day. Pessoal, então olha só, na página 333, voltando aqui do nosso lindíssimo vídeo, certo? E nós temos a primeira questão que fala: Meteorologists use special symbols and codes to explain the weather. Então, os Meteorologistas usam símbolos especiais e códigos para explicar o tempo, certo? What do the following symbols mean? Então, quais dos seguintes símbolos significam o quê? Então, vocês vão olhar aqui a imagem e vai dizer qual tempo, a qual clima que eles pertencem. Certinho? Muito bem. Então, vamos para a próxima. Todas essas questões é bom vocês estarem respondendo. E na nossa videoconferência, a gente vai corrigindo. E as que precisam de áudio, a gente corrige também na nossa videoconferência, certo? É importante falar de temperatura, temperature, porque nós vamos ter aí termômetro, os graus, que são Celsius e Fahrenheit, certo? No Brasil nós vamos os graus Celsius, que são em inglês Celsius degrees, e, por exemplo, nos Estados Unidos eles usam Fahrenheit degrees, que são os graus em Fahrenheit, que é outra forma de mensurar a temperatura, certo? Então olha só, temperature. A thermometer is used to measure the temperature. It shows how hot or cold something is. Então, um termômetro é usado para mensurar a temperatura, nós sabemos disso. E ele mostra o quão quente ou quão frio alguma coisa está. We use degrees to measure the temperature. The symbol after the number means degrees. Então, olha só, nós usamos os graus para mensurar a temperatura. E esse símbolozinho, que é essa bolinha, depois do número significa que é grau. Ok? Então, olha só. 30, e nós temos a bolinha, nós falamos 30 degrees. Então, 30 graus. Certinho? Então, olha só. There are two main systems used to measure the temperature. Degrees Fahrenheit and degrees Celsius. Então, nós temos dois tipos de graus, como eu disse para você, para mensurar a temperatura. Os graus Celsius e os graus Fahrenheit. Ok? Eles têm uma temperatura aí, uma variação, certo? E a partir disso nós temos uma relação entre os dois. Por exemplo, 0 graus, certo? Em Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit. E ele está congelando de frio, né? Então vocês têm aqui, quando, por exemplo, está frio, quando está mais ou menos frio, quando está frio também, né? Quando está um pouco quentinho e quando está quente. Então nós temos aí algumas formas, vocês podem dar uma olhada aí mais detalhadamente, certo? Então nós temos em graus Celsius e graus Fahrenheit. Nós temos aqui também uma fórmula de conversão, certo? Para os estudantes curiosos, como é que a gente converte graus Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, certo? É muito interessante isso daqui, vocês podem usar assim para a vida de vocês, ok? Que é o seguinte, o grau Celsius vai ser igual ao grau Fahrenheit menos 32 vezes 5 dividido por 9, e para descobrir quantos graus Celsius tem um Fahrenheit, nós fazemos o grau em Celsius vezes 9 dividido por 5 mais 32, e você chega até a conversão. Então olha só, gente, continuando aqui além da resenha, nós temos o seguinte: There are different ways to ask about the weather. Existem algumas formas de como você pode perguntar do tempo, como é que o tempo, o clima está. Que é o seguinte: What's it like outside? Então, como é que está lá fora?
How's the weather? Como está o tempo? What's the weather like? Então, como é que está o tempo lá fora? Ou como é que está o clima, certo? What's the weather like? Que foi a pergunta inicial lá do capítulo. What's the temperature? Qual é a temperatura? What's the weather forecast? Esse forecast significa a previsão. Então, a previsão do tempo. Muito bem. Então, olha só. Primeira questão, certo? Do build up. Nós estamos na página 335. Façam esse build up, que é para você ler sobre o tempo, sobre a reportagem do tempo e fazer as seguintes questões. Responder as seguintes questões. Certo? Então, você tem o texto, o pequeno texto, e você vai responder de acordo. Certo? Terceira questão fala: What's the weather like in your city? Use the words from to learn more section e page 332. Então, como é que o clima na sua cidade parece? Então, como é que é o clima na sua cidade? Use as palavras da seção Learn More e da página 332 também. Então, olha só, você vai me dizer como é que no verão a sua cidade é, no outono, no verão ou na primavera, como é que a sua cidade é, certo? Se é seca, se não é, faz muito vento, se é muito calor, certo? Como é que é a sua cidade? Quarta questão. Imagine you are in the weather presenter. Draw weather symbols on the map and write the weather forecast. Então, olha só. Imagine que você é um apresentador do tempo, ok? Então, desenhe os símbolos do tempo, certo? No mapa e escreva a previsão de cada estado, certo? Então, faça isso que eu vou querer ver. Então, por favor, assim que vocês terminarem, mandem para o meu WhatsApp que eu vou contabilizar isso para vocês, certinho? Muito bem. Então, olha só. Essa daqui a gente deixa para responder na nossa videoconferência. E nós temos o Engage da página 337 que fala o seguinte. Aqui nós temos alguns títulos, certo? Algumas perguntas a serem respondidas. E nós temos também os textos, certo? Então percebam que os textos, letra A, B, C, D, E e F, tem algumas respostas. Então você vai relacionar a resposta com a pergunta que você deve completar, ou seja, o título, certo? Então, pessoal, é isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, certo? Então, anote suas dúvidas. E outra, comentem aqui quem assistiu, coloque o seu nome, a turma, não precisa porque esse vídeo já é do 7º ano, então você coloca aqui o seu nomezinho, a dúvida se você tiver, e put your thumbs up. Coloque seu dedão pra cima e dê um like nesse vídeo que é muito massa pra gente ter um reconhecimentozinho, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Bye bye and see you later.